Olá pessoal, de crescimento e desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho do material que a gente postou para vocês. Vamos resolver nossas questões juntos? Tá aqui, ó. Primeira parte do material foi uma parte que eu não coloquei aqui para vocês, mas é fatores de influência e variações no processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa. É notório que as pessoas se desenvolvem de maneiras diferentes, né? Aqui no material de vocês, da Unip, ela vai estar citando o andar como um desenvolvimento de uma pessoa, certo? Como a gente vai descrever a característica do andar? A gente pode descrever ela de várias maneiras, certo? Por exemplo, a velocidade com que uma pessoa aprende a andar. Tem pessoas que aprendem a andar com 8 meses. Aqui em casa nós somos 4 filhos, minha mãe teve 4 filhos, todos homens, em que o meu irmão mais velho, com 8 meses, ele estava andando. O meu segundo irmão já demorou um pouquinho mais. Ele já começou a andar com um ano e pouquinho, já demorou um pouquinho mais. E o meu outro irmão demorou a andar um pouquinho mais, com 1 ano e 2 meses ele estava andando. Eu já andei ali com uns 9 para 10 meses, já fui um pouquinho mais rápido também. Mas, assim como a fala, né? Isso depende do estímulo que a pessoa recebe. Mas, para te ver, tem uma característica e que em 4 seres humanos diferentes foram ele conseguiu proporcionar com que essa característica fosse ativada em várias idades diferentes. O que pode mudar isso daí também? Isso pode mudar de acordo com algumas patologias, com algumas coisas que acontecem com o ser humano, são inerentes ao ser humano. Uma delas é o quê? Então, uma delas é o quê? É você nascer em condições normais ou nascer com uma herança genética um pouquinho diferente. Por exemplo, a pessoa portadora de síndrome de Down, ela já vai andar de próximo dos 2 anos. Isso depende muito da estimulação, certo? Que vai acontecer. Então já temos duas diferenças. Falamos de pessoas teoricamente normais, como elas se desenvolvem, a de próximo, e pessoas com uma determinada patologia ou herança hereditária um pouco diferente. Já aí a gente já viu 2 casos em que a mesma característica, que é o andar, ela vai se desenvolver diferentemente no ser humano. E nós temos um outro caso em que tem crianças que começam a andar, a engatinham, começam a andar, posteriormente voltam a engatinhar. Depende do processo que ela teve, se ela tá com preguiça, se ela não tá com preguiça, se ela não estava preparada para andar. Isso aí vai saber de cada caso. Depois ela volta a andar novamente. Então são vários processos que acontecem no mesmo sistema. Eu tinha um amigo em que ele era chamado de mudinho. Não que ele não soubesse falar, ele sabia falar. Mas a mãe dele dizia que ele tinha preguiça de falar. Então ele só foi começar a falar realmente a partir dos 5 anos de idade. Vai saber o que é que se passou no contexto histórico, cultural dele, para saber na cabeça dele por que ele foi falar só com 5 anos. Mas que aconteceu, certo? E aí a gente passa para algumas características, que era isso justamente que eu queria que vocês colocassem na primeira questão. Vamos lá, primeira questão. Olha aí. Pam, pam, pam. Que tipos de influências e variações fazem uma pessoa ser diferente uma da outra? A gente volta aqui para o início e eu vou falar elas e explicar cada uma delas. Primeira, idade. Segunda, variações interindividuais e interindividuais. Intraindividuais, desculpa. Interindividuais e intraindividuais. Segundo, fatores internos ou intrínsecos e fatores externos ou extrínsecos. Vocês colocando só isso daí, já estava matada a questão. Explicando melhor ainda, como algumas pessoas fizeram. Algumas pessoas somente explicaram e não citaram qual eram os fatores. Aí a questão não estava válida, certo? Então, idade.
A idade, ela é um dos fatores mais importantes no crescimento e desenvolvimento do ser humano. Por quê? Porque através da idade a gente começa a mensurar o que é que pode e o que não pode acontecer em cada faixa etária. Nós vamos estudar essas faixas etárias. Ah, professor, necessariamente vai acontecer nessa faixa etária? Não, isso vai depender de muitos fatores, mas normalmente o que acontece naquela faixa etária a gente consegue medir, consegue aferir. Olha, de 1 a 2 anos a pessoa começa a andar, começa a falar, começa a fazer isso e aquilo em diante. A gente vai ver. Antes disso, quando a pessoa nasce, quais são os movimentos que ela vai ter? Ela vai ter movimentos de reflexo, ela vai ter movimento de sucção, ela vai ter movimentos de pressão palmar, ela vai ter movimentos reflexos de querer andar ou não, e parará. Então, cada faixa etária vai ter uma característica predominante do que pode e o que não pode acontecer, e a gente sabendo isso, a gente sabe como trabalhar adequadamente em cada faixa etária. Nós temos variações interindividuais, são aquelas que acontecem inerentes ao indivíduo, são características, são variações que vai acontecer a cada indivíduo próprio, e tem as variações intraindividuais, que são entre os indivíduos. Por exemplo, o andar, se o meu corpo estiver preparado para andar, eu vou conseguir andar, mas aí é uma maturação minha. É o meu corpo que se preparou para aquilo. Porém, se eu não tiver estímulo de alguma coisa, pode ser um pai, uma mãe, um familiar, uma babá me estimulando a andar, eu não vou andar, eu não vou ter estímulo para isso. Ou então um brinquedo que eu olho ali que me interesse muito, eu vou me locomover até que eu chegue a andar um lugar mais alto, eu vou me levantar para poder andar, para poder. Então o estímulo depende muito do estímulo que você vai ter, que são normalmente estímulos externos que vão estar falando disso, que vão fazer com que a gente chegue naquela características. E a gente fala de internos e intrínsecos. É justamente isso que eu falei para vocês. Tem coisas que são internas e intrínsecas que vai fazer com que a gente se desenvolva. Normalmente são processos maturacionais ou genéticos. E os externos e intrínsecos são coisas externas que vão proporcionar a gente a desenvolver determinadas características. Beleza? E aí a gente mata a primeira questão. A segunda questão, eu pedi para vocês somente citarem as abordagens ao desenvolvimento do ciclo da vida, que é a abordagem de Baltes. A abordagem de Baltes são 7 abordagens, e nós vamos falar cada uma delas aqui. Primeira abordagem é o ciclo de vida. O desenvolvimento ele é vitalício, ou seja, ele é por toda a vida. Falamos na aula passada o que é que caracterizava se ela tinha um tempo ou não. O desenvolvimento, falamos do crescimento e desenvolvimento. O crescimento, a adolescência, e o desenvolvimento é vitalício, ele é por toda a vida, desde a vida intrauterina até a morte. Nós temos o desenvolvimento é multidimensional, ele está em várias dimensões, que a gente chama de domínios. E nós temos o aspecto cultural, emocional, cognitivo, motor e assim por diante, que é o que a gente vai ver na próxima aula, esses domínios aí. O desenvolvimento ele é multidirecional, ele vai em várias direções. Isso depende muito da idade, da faixa etária do momento de vida. Por exemplo, quando você é criança, você tem muito mais facilidade de aprender uma língua estrangeira. Falamos desse exemplo em outras aulas. Quando você é idoso, você tem uma dificuldade muito maior. Então, tem momentos da vida que você tem uma tendência crescente nesse desenvolvimento e tem momentos da vida que você tem uma tendência decrescente nesse desenvolvimento da vida. Quando você é idoso, você tem muito mais experiência. Você começa a ter um pensamento muito maior, certo? Você começa a ter ponderações maiores de quando você é mais novo, você é muito impulsivo. Então isso também tem uma diferença aí no que é multidirecional, nos direcionamentos de decisões que você toma.
Influências relativas a mudanças biológicas e culturais sobre o ciclo da vida. Isso é legal, porque dependendo do lugar que você vive, da cultura que você vive, isso pode influenciar no teu desenvolvimento biológico ou não. Aqui no material ele cita, lá no Rio de Janeiro, as minis passistas, que naquela idade não era para estar desenvolvendo movimentos muito específicos como o samba. O samba é um movimento muito complexo e a menina já, com idade pouca, já consegue fazer esses movimentos. Por quê? Porque isso é característico daquela cultura, daquele lugar. Por exemplo, aqui, quando você vai no interior, na Ilha do Marajó, por exemplo, você tem locais em que ficam na beira do rio. É fato, é muito fácil você ver crianças brincando na beira do rio, nadando, já aprendeu a nadar desde cedo, os pais ensinam, às vezes, muitas vezes na marra, né? Tem relatos de histórias de pessoas que o pai joga e aí te vira, e a pessoa vai nadar. E de pessoas, de crianças que dão um mortal ali para frente ou para trás, pulando do trapiche na água, em que ninguém ensinou como se fazer. Agora vai em Belém mandar um moleque desse fazer, não faz nunca. Por quê? Porque é cultural, é daquele lugar. Então aprende movimentos complexos que não era para ter aprendido ainda naquela faixa etária. Próximo. Desenvolvimento envolve mudança da alocação de recursos. Quando você tem um recurso financeiro, é muito mais fácil você dar possibilidades à pessoa. Hoje em dia a gente vive muito preso em casa. Então, se você, o pai ou alguém da família não tem dinheiro para te proporcionar uma escolinha de algum esporte, você muitas das vezes não tem como praticar esporte. E aí vai a alocação de dinheiro, não só para a parte motora, mas como para a parte cognitiva. Você pagar uma escola melhor do que uma escola pior, entendeu? E assim por diante. Desenvolvimento revela plasticidade. O cérebro ele é plástico, ele tende a aprender sempre, tende a se modificar. Então, isso em várias partes da vida, isso está sendo aperfeiçoado, inclusive na terceira idade. Você tem mais degeneração, às vezes, cognitiva, cerebral, por alguma patologia ou não, morte natural dos neurônios e até a perda de força. Quando você faz musculação, o cognitivo melhora, a perda de massa muscular ela diminui, o aumento de força ele vai sobressair um pouquinho, vai diminuir a perda de força, que a gente chama de sarcopenia, e assim por diante. Desenvolvimento é influenciado pelo contexto histórico e cultural. Aqui no Brasil, nós temos uma diversidade muito grande de cultura, mas, digamos, na Índia, a Índia ela tem o hinduísmo como principal sistema de cultura, de castas, de religioso, e qual o desenvolvimento deles é muito diferente do nosso. O contexto histórico, a vida, o desenvolvimento aqui é muito diferente do que aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial, que é muito diferente do que aconteceu lá na Primeira Revolução Industrial, em que as crianças trabalhavam e assim por diante. Então, cada contexto histórico-cultural vai influenciar no desenvolvimento da pessoa. Espero ter ajudado vocês aí na interatividade e na elucidação do conteúdo. Na próxima aula nós vamos falar dos domínios, beleza? Grande abraço a todos.